Titia chegou, minha gente. Olha só, hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto da nossa querida Catarina Maciel. A Catarina escreve para o blog Gotas de Otimismo, www.gotasdeotimismo.com.br. E ela tem um canal aqui no YouTube, Catarina Maciel, que, aliás, ela começou a fazer um trabalho com as cartas de Cristo. Vocês já viram o trabalho da Catarina Maciel, gente? O capricho, a edição dos vídeos, as melodias que ela usa, fora aquela voz que ela tem, que é uma doçura. Catarina, se eu fosse você, eu botava esse rostinho lindo, viu, linda? Mas tudo bem, vamos lá. Eu super indico não só o canal da Catarina, como em específico esse trabalho que é espetacular, as cartas de Cristo. Algumas pessoas até me perguntam, Márcia, quando você vai fazer as cartas de Cristo? As cartas de Cristo é um trabalho que demanda tempo. São 9 cartas e divididas aí em capítulos que a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Não é um trabalho para ser só, no meu caso, né? Eu que tenho essa característica de ler e de comentar, não é um trabalho onde eu faça realmente só lendo. Aí eu colocaria de fato a minha visão, as minhas opiniões, e isso demanda um tempo muito grande, né? Obviamente eu teria que abrir uma playlist, não quer dizer que eu não vá fazer, mas fazendo vai ser daqui a algum tempo, porque realmente este é um momento que, lamentavelmente, eu não tenho como fazer, mas aqui está, não tenho como fazer, mas aqui está uma indicação de um trabalho primoroso da Catarina Maciel, com as cartas de Cristo. Eu vou deixar aqui na descrição o link da primeira carta que ela fez. Cliquem aí, 2 minutos, a titia amarra aqui também, tá bom? Cliquem aí que vocês vão ser direcionados para o canal Catarina Maciel para vocês beberem deste trabalho magnífico que ela faz. E o texto que ela traz hoje tem o título Síndrome do Salvador. Síndrome do Salvador. Vamos lá. Se você não me conhece ou ainda não leu o meu livro, vou me apresentar. Eu sou você. Também sinto dores, também me alegro, também caminho pela existência buscando o meu propósito. Também quero fazer a vida valer a pena. Carrego em mim as lições aprendidas com as minhas vivências, que não são diferentes das suas. Talvez nessa vida até podem ser, mas sem dúvida, em alguma outra existência, você já passou situações semelhantes às que eu passei e vice-versa. O que quero dizer com tudo isso? Abre aspas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Fecha aspas. Estas palavras estão escritas no Evangelho de Mateus e são bem claras. Deus nunca nos negou nada. Fomos enganados pelo sistema? Sim. Inseriram programações em nosso subconsciente? Sim. Roubaram nossos direitos? Sim. Nos mentiram sobre nossas capacidades? Sim. Nos doutrinaram para pensarmos que éramos livres enquanto nos escravizaram? Sim. Distorceram as palavras dos iluminados que vieram nos alertar? Sim. Porém, devo lembrá-lo que em nenhuma dessas situações estávamos totalmente desamparados. A promessa de Jesus foi, abre aspas, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, fecha aspas. E ele esteve. E está. Mas acredito que você vai lembrar também de uma frase que Paulo escreveu em uma de suas cartas ao povo de Corinto, onde ele exclamou, abre aspas, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, fecha aspas. Portanto, meus amigos, para os enganados, existe o exemplo dos rebeldes que não aceitam qualquer resposta.
Para os que tiveram as suas mentes programadas, existem os corajosos divulgadores da verdade. Para os que tiveram os seus direitos roubados, existem os destemidos que lutam até o fim para garantir a justiça. Para aqueles que acreditam ser incapazes, tem o exemplo das pessoas que não tinham nada, mas correram atrás e hoje são pessoas de sucesso. Para os escravizados que pensam que são livres, tem os teóricos da conspiração, para trazer reflexões e alertas para que as pessoas, pelo menos, se permitam pensar. E para cada palavra que foi distorcida, existe um canalizador para trazer a verdade. Definitivamente, tudo está disponível e cabe a cada um pedir, buscar, bater nessa porta. Ver que pessoas ainda acreditam em mentiras, algumas vezes nos tira do sério e queremos correr para defender a verdade. Porém, a verdade por si só se sustenta, ela não precisa ser defendida, apenas difundida por amor ao próximo. Mas a decisão de acolhê-la ou não fica a critério de cada um. Nosso caminho foi tão árduo. Escrituras, profecias, canalizações, psicologia, filosofia, geopolítica, exopolítica, teorias e tantas outras ciências. Foram tantas buscas, estudos, madrugadas em claro para encontrar as respostas e outras lidando com o impacto delas. Creio que precisamos respeitar a nossa trajetória e as dos que escolheram não buscar pela verdade. Podemos fazer tudo o que a nossa alma nos pede, seja protestar, manifestar, divulgar ou exigir. Porém, não espere convencer ninguém, só entenderão aqueles que buscarem o entendimento. Estamos libertando a nós mesmos e a todos que se unem a nós nesse processo de amor. Não vale a pena carregar o peso gerado por um fardo desnecessário chamado Síndrome do Salvador. Com carinho, te envio essa gota de otimismo. Catarina Maciel. Na íris do olho do mosquito. Pelo amor de Deus, hein, Catarina? Coisa mais linda da titia. Minha gente do céu, brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, a pátria já está livre e viveremos pelo Brasil. Ave Maria, o que a gente fala num texto assim? A gente fala muitas coisas, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nenhuma prece sincera fica sem resposta. Nenhuma ação em prol do bem é invalidada. Eu sinceramente, eu acredito piamente num suporte espiritual, num amparo espiritual que eu nem consigo dizer para vocês, traduzir em palavras o que significa para mim isso. Quando eu digo eu confio no plano, eu confio neste amparo. Eu confio que tudo está sendo executado de uma forma onde nós somos tremendamente amparados e muitas vezes poupados. Por mérito, eu diria. Porque ninguém passa pelo que não tem que passar. Eu acredito que à medida que a gente vai se desenvolvendo, mesmo que estivesse no nosso caminho determinadas situações, à medida que a gente desenvolve e evolui, a gente é poupado. É tudo muito dinâmico, né? Não existe amarração, nada é engessado no universo. Sem sombra de dúvidas, né? Nós fomos enganados pelo sistema, inseriram programações no nosso subconsciente, roubaram nossos direitos, mentiram sobre nossas capacidades. Eu acho que dentre tantas coisas, essa é uma das mais graves. Quando eu digo que incutiram na nossa cabeça que nós somos seres
inferiores, que nós não valemos nada. Isso é cruel. Daí derivam todos os outros bloqueios, né? Nos doutrinaram para que pensássemos que éramos livres enquanto nos escravizaram. Distorceram as palavras dos iluminados que vieram nos alertar. Fizeram tudo isso. E nós está aqui. Olha que beleza. A gente consegue entender hoje que nós fomos enganados pelo sistema, que inseriram programações no nosso subconsciente, que roubaram os nossos direitos, que mentiram sobre as nossas capacidades, que nos doutrinaram para que pensássemos que éramos livres, que distorceram as palavras dos iluminados. E nós estamos aqui. E isso é fantástico, porque nós somos minoria. A maioria continua exatamente, né, dentro desse sistema, vivenciando todas essas questões. Eita, meu Deus do céu! Cada vez que você falar eu acho, você vai deixar de comer um pão de queijo. Quero ver agora, se você não vai prestar mais atenção. Agora eu vou. Eu tenho certeza absoluta que, né, como disse a promessa, né, do mestre, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O que nós estamos vivenciando hoje, gente? O amor crístico. A cristicidade, de várias formas, nós estamos alcançando já vibrações de quinta dimensão de forma consciente. Ele sempre esteve conosco. Eu lembro quando eu era novinha, a pessoa falava, é porque Jesus vai voltar. E eu falava assim, voltar, Jesus vai voltar. Eu dizia assim, voltar como se ele nunca foi? Eu deveria ter meus 13, 14 anos. Voltar como? Ele nunca foi. E ninguém nunca soube me responder. É óbvio. Jesus personificou o Cristo encarnado na Terra. Jesus desencarnou, o Cristo permanece. O amor crístico mais do que nunca se intensifica em todos os pontos deste planeta, mas inegavelmente. O ponto, o epicentro, vamos usar este termo, o epicentro é o Brasil. O amor que pulsa neste momento, no grande chakra planetário, no coração de Gaia, reverbera por todo o planeta. Essa energia tão poderosa, ela vai tomando... Sabe quando o dia realmente está amanhecendo e o sol começa, né? Ele vai tomando, né, os espaços aos pouquinhos. É exatamente o que o amor, a cristicidade está fazendo nesse momento sobre o planeta Terra. Essa frase, Deus escolhe coisas loucas neste mundo para envergonhar os sábios. Os eruditos, né? Muitas vezes pessoas tão inteligentes, capacitadas, pessoas portadoras de tantas informações, mas que são muito resistentes ou até incapazes de olhar além daquilo que elas têm como verdade absoluta. E que choque vai ser para essas pessoas. É o que eu sempre digo, nós tivemos tempo de digerir muitas informações. Nós tivemos tempo de analisar, de sentir, de lidar com muitas informações. Eles não terão o mesmo tempo. A sorte deles é que eles terão o que nós não tivemos, no sentido de ter alguém disponível para ajudá-los. E esse alguém disponível
seremos nós. Esse tempo todo nós tivemos a possibilidade de superar as nossas dores, no sentido de termos sido rechaçados, acusados, rotulados de um monte de istas. E isso nos fez entender que eu pelo menos, vou falar por mim, a gente não, né? Vou falar por mim. Eu entendi que eu precisava desta lição. Vocês se lembram da famosa plaquinha, né, que eu dizia lá no Dicas? Eu não vejo a hora de acontecer para eu levantar minha plaquinha. Eu até tenho ela aqui ainda guardadinha, que é um ETzinho verdinho com a plaquinha, eu sabia. Hoje eu não levanto mais essa placa. Embora para alguns eu vou levantar sim, não terei o menor remorso de levantar, porque tem gente que eu faço questão. Mas antes eu levantaria para todos. Agora não. Pouquinha gente. Pouquinha gente não, talvez uma meia dúzia. Talvez eu nem levante, né, gente? A gente não sabe como vai ser. A gente fala assim, quando acontecer eu vou fazer tal coisa. Não dá para saber, a gente não sabe nem como vai ser. O que eu sei, que o meu coração me diz, é que vai ser tão impactante que realmente o nosso coração, molenga como é, manteiga derretida, realmente não há como não sentir compaixão. Você pensa uma pessoa que tem a vida totalmente estruturada nessa mentira como nós já tivemos, mas recebendo uma porrada de uma vez, desconstruindo tudo de uma vez, sem saber onde buscar, o que falar, como fazer. É triste. Quando a gente diz que tem gente que vai enlouquecer, não é linguagem figurada não, é literal. Tem gente que vai pirar na batatinha, isso aqui vai tchutchar de um jeito que a pessoa realmente não vai aguentar. E nós estaremos aqui, porque nós fomos preparados. Continuamos sendo preparados, porque o que a gente, né? Preparados. Continuamos sendo preparados. Porque o que nós estamos vivendo, especialmente ao longo de quase 40 dias, parece que veio mesmo para terminar de dar aquela lapidada, né, no diamantinho que nós somos. Como eu disse aí em alguns textos, né? O amor, o respeito, a solidariedade, a gentileza em níveis elevadíssimos entre as pessoas nessas manifestações, extraiu o melhor de nós. A própria fraudemia, eu acho que extraiu o melhor de quem era bom e o pior de quem era ruim. Já foi um treinamento também. E o que está acontecendo nas ruas nesse momento, eu acho que perdeu o pão de queijo, filhinha. Perdeu o pão de queijo. O que está acontecendo nas ruas, com certeza, vem para validar esses sentimentos inerentes à alma humana, à essência humana. Para os enganados, existe o exemplo dos rebeldes, que não aceitam qualquer resposta. Como assim? Põe máscara, tira máscara. Essa porcaria aí não serve para nada. Tu fica aí respirando o teu próprio gás carbônico, fora aqueles, né, que tem um bafo de onça. Vai lá, injeta. Injetaram o quê? Se essa porcaria não foi nem estudada direito, nem terminaram de estudar isso aí. Por quê? Por quê? Não tem o burro do Shrek? Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Nós somos o burro do Shrek, mas não por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, criança, por quê? Tem que ser que nem criança. Por quê? Por quê? Por quê? Não é dizer amém para tudo. Então, para os enganados, agradeçam os rebeldes. Porque é por conta dos rebeldes que muita coisa acabou sendo exposta, inclusive. Para os que tiveram suas mentes programadas, existem os corajosos divulgadores da verdade. Os doidos, né? Louco. Pessoa louca. Viva não, salvem os loucos, porque os que se dizem normais estão destruindo o planeta. Para os que tiveram seus direitos roubados, existem os destemidos, que lutam até o fim para garantir justiça. O que a gente está assistindo hoje?
os destemidos lutando por justiça. Justiça para todos, inclusive para quem aceita a injustiça, achando que é normal. Para os que acreditam ser incapazes, tem o exemplo das pessoas que não tinham nada, mas correram atrás e hoje são pessoas de sucesso. O poder é inerente a cada um. Eu construo o que eu quiser, se eu quiser. Mas, para isso, eu preciso acreditar que eu sou capaz. E eu sou. Para os escravizados que pensam que são livres, aí estão, né, os teóricos de conspiração para trazer reflexões e alertas. Pelo menos para que essas pessoas usem tico e teco, né, tirem do distanciamento social e coloquem os dois para pensar. Tem até um post que está correndo aí, né? Uma menininha perguntando, mamãe, o que é um teórico de conspiração? E a mãe responde, são aqueles que descobrem a verdade antes dos outros, querida. São. E não tem medo de falar, né? Mesmo que pareça ridículo, esdrúxulo, estapafúrdio. Tudo bem, né? Que a gente acaba sendo rotulado mesmo, mas eu acho que o mais importante é nos mantermos fiéis às nossas convicções. Isso não tem preço, mas tem muito valor. E seremos nós, os teóricos de conspiração, né, procurados para tentar levar alguma resposta, ou ao menos um ponto de partida para que as pessoas possam pensar. Tem aquele outro postzinho, né? Se você não tem um amigo teórico de conspiração, eu sugiro que você arranje um, porque você vai precisar dele em muito breve. Né? A própria situação do país, tem gente que acha que é uma questão partidária. Ah, sabe de nada, inocente. Quando souber que é o mundo inteiro envolvido, né, numa ação coordenada, num combate que jamais ocorreu para desmantelar forças trevosas, cujas práticas são horrendas e abjetas, o nego vai surtar. Vai. Vai. Vai sim. Eu sempre falo que se a gente não tiver a visão espiritual junto com a questão física, você não entende uma parte do que está acontecendo. A coisa fica muito capenga. Em cada palavra distorcida existe um canalizador. Vocês veem aí, é lógico que a gente precisa filtrar, mas, gente, nunca se canalizou tanto. Nunca se teve tanto acesso a informações de qualidade para nos ajudar. Nunca houve tanta disponibilidade, tanta gente com uma capacidade psíquica, né? Tremendamente expandida. Nunca em tempo algum. Nós nunca vivemos, óbvio, um tempo como esse. É tempo de transição, isso é diferente de tudo que a Terra tenha vivido. Tudo está disponível, mas cabe a cada um pedir, buscar e bater na porta. Não adianta a gente querer dizer, fazer, se o outro não quer. É uma perda de tempo, principalmente, é uma perda de energia que você não recupera mais, chuchu. Ah, não, chuchu não, né? Cruzes. Retiro o que eu falei, tá bom? É uma coisa que é uma perda que você não recupera. A semente que você, né, tem aqui para lançar, você às vezes se perde jogando num terreno infértil. Faz isso não. É tão preciso, a tua energia, o teu saber, a tua vivência é tão importante. Tenho certeza que tem tanta gente precisando. Entregue para quem pede, para quem procura. Doe para quem procura. Você não está aqui para ser salvador. Você não é salvador.
Ainda hoje eu vi um videozinho do Gaspa, ele falando, o teu compromisso é com você, é com a tua evolução, é se melhorar. E é. Só que quando eu me melhoro, eu colaboro para a melhoria do todo. Se eu estou bem, eu tenho como doar de forma plena, sabe? Infelizmente a gente vê tanta gente enganada, mas é uma escolha delas. A nós cabe a disposição e nós estamos dispostos a ajudar naquilo que for necessário. A verdade por si só se sustenta, ela não precisa ser defendida, só difundida. Mas cabe ao outro o querer ou não. Mesmo quando as verdades vierem à tona, a gente sabe, muita gente não vai acreditar. Está tudo bem, gente. Fique em paz. É o que eu falei. Nós seremos procurados por pessoas que precisarão de ajuda. É importante que nós estejamos cientes disso e firmes para ajudar, equilibrados, porque o desequilíbrio dos outros pode nos desequilibrar. Fiquem firmes, peçam, batam, busquem. Eu sei que muitos já fazem isso e recebem. Continuem fazendo. Eu acho que a nossa conexão... Ai, meu Deus, eu tenho certeza que a nossa conexão com o nosso eu superior é o grande sustentáculo para tudo isso. Nós não viemos salvar ninguém. Se você sofre da síndrome do Salvador, busque se tratar, se curar dela. Estamos libertando a nós mesmos e a todos que se unem a nós num processo de amor. Não vale a pena carregar o peso gerado por um fato desnecessário chamado síndrome do Salvador. Não espere convencer ninguém, só entenderão aqueles que buscarem entendimento. É isso. Guarde aquilo, né, que você tem como verdade para você e fale quando for pedido falar. Ajude quem pede a sua ajuda. Não desperdice tempo, tampouco energia. Como eu disse, ela é muito valiosa e você vai precisar muito dela quando tudo realmente vier à tona. Nós sabemos ou nós saberemos exatamente como proceder quando esse momento chegar. Vocês, eu, nós estamos sendo preparados há muitos milênios. Tá bom, minha gente? Fica esse texto da Catarina Maciel, belíssimo texto. Um beijo para você, meu amor. Deus te abençoe. Que você continue inspirada e inspirando com o seu trabalho que é tão lindo. Amo você, te desejo tudo de bom. E a vocês, mais uma vez, aqui no YouTube, Catarina Maciel, acessem o trabalho das Cartas de Cristo da Catarina e todo o trabalho que ela disponibiliza aqui e no blog Gotas de Otimismo, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, meus amores. São Miguel Arcanjo, Mãe Maria, Sananda, toda a egrégora de luz, abençoe, proteja e ilumine a todos nós. Gratidão pela companhia de vocês, a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo.